A situação das Coreias é muito enigmática. Afinal de contas, como pode um país que, menos de um século atrás, era homogêneo em seu território, tornar-se uma terra rasgada ao meio, com duas sociedades tão radicalmente diferentes coexistindo? Para entender como duas partes irmãs do mesmo povo viraram inimigos mortais, com valores, economias e culturas tão diversas, vamos ter que mergulhar a cabeça no primeiro conflito armado da Guerra Fria, a famosa Guerra da Coreia. The Korean War was one of the bloodiest chapters in Korean history. No início do século XX, a Coreia era um império independente, mas em 1910 o Japão ocupou militarmente o país e o transformou numa colônia. O imperialismo japonês durou mais ou menos até o fim da Segunda Guerra Mundial e foi bastante violento, tanto na Coreia quanto em diversos outros territórios do Pacífico. Os invasores se esforçaram para eliminar a língua, a cultura e a história da Coreia, além de ter escravizado centenas de milhares de pessoas em fábricas, minas e bordéis. Apesar das tentativas anteriores de enfrentar o domínio japonês, foi apenas com a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki que a Coreia conseguiu se libertar dos invasores. Só que o sofrimento dos coreanos não acabou por aí. Com o fim da Guerra Mundial, aconteceu na Coreia algo parecido com o que rolou na Alemanha, que foi dividida em oriental e ocidental. No caso da Coreia, a divisão foi entre o norte e o sul. A União Soviética ocupou o norte, enquanto os Estados Unidos ocuparam o sul. A linha divisória é o paralelo 38, que é uma linha imaginária que fica a 38 graus do Equador. Em 1948, baseado nessa marcação, foram fundados dois estados. A República da Coreia, conhecida como Coreia do Sul, teve como primeiro presidente Syngman Rhee, que havia atuado como missionário cristão e líder do movimento de independência do Japão. Ele havia vivido mais de 30 anos no exílio, morando a maior parte do tempo nos Estados Unidos. Era um líder identificado com o nacionalismo, com o anticomunismo e com a expansão do cristianismo em seu país. Já a República Popular Democrática da Coreia, como é chamada a Coreia do Norte, passou a ser governada por Kim Il-sung, que era um líder guerrilheiro da resistência contra a ocupação japonesa, e que também tinha ficado famoso por seus feitos militares. Afinal, ele também tinha passado pelo exílio, só que na China e na União Soviética, onde ele recebeu o treinamento militar e se envolveu com o movimento comunista. Em comum, os dois líderes chegaram ao poder com o apoio de potências estrangeiras e estabeleceram regimes autoritários e nacionalistas. Sim, isso mesmo, as duas. Porque antes de se tornar uma democracia parlamentar, a Coreia do Sul viveu uma sequência de ditaduras, sendo que a última delas durou até 1987. Pois bem, as Coreias que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial eram ditaduras que se odiavam e contavam com o apoio das superpotências rivais. Um cenário perfeito para montar o primeiro campo de batalha da Guerra Fria, logo em 1950, quando, depois de vários pequenos conflitos, a Coreia do Norte ultrapassa o paralelo 38 e invade a Coreia do Sul. Em resposta, os Estados Unidos, se aproveitando da ausência da União Soviética no Conselho de Segurança da ONU, aprovam uma resolução para o envio de tropas contra os invasores, decisão duramente criticada aí pelo bloco socialista. Já do lado norte-coreano, Kim Il-sung recebe apoio da União Soviética e da China, que enviou soldados e armamentos. Logo no início da guerra, o norte contou com uma força militar muito superior, tomando rapidamente a capital Seul e outras cidades sul-coreanas, chegando a controlar 90% do território do país. Mas os bombardeios norte-americanos fizeram um belo estrago na Coreia do Norte, permitindo que o Sul virasse o jogo, ultrapassando o paralelo 38 e tomando a capital do norte, Pyongyang. Foi aí que a China entrou com mais força na guerra e virou novamente o jogo, retomando Seul. Esse toma lá da cá durou até 1953, quando toda a Coreia já estava completamente devastada pela guerra. E então, em 1953, tecnicamente acaba a Guerra da Coreia com a assinatura de um armistício. Tecnicamente, porque não houve de fato um tratado de paz e as provocações e pequenos conflitos nunca acabaram. Os países ainda estão em guerra. Nas décadas seguintes, ambos os estados seguiram como ditaduras, até que em 1987 a Coreia do Sul se torna uma democracia parlamentar. Sua economia vinha crescendo rapidamente sob os governos autoritários, com apoio das potências capitalistas. Daí que a abertura do regime permitiu que o país ostentasse um estilo de vida semelhante ao de países desenvolvidos. Avanços esses que foram coroados com a realização dos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988.
Já o Norte continuou autoritário, e o que tinha começado como um regime parecido com o da União Soviética foi ficando cada vez mais parecido com uma teocracia. A coisa é que Kim Il-sung mexeu os pauzinhos para que depois de sua morte a sucessão ficasse com o filho Kim Jong-il, que assumiu o país em 1994. E tudo isso se repetiu em 2011, quando morreu o filho e assumiu o neto do fundador do país, Kim Jong-un, atual líder supremo da Coreia do Norte. Isso mesmo, o nome do cargo é líder supremo. Afinal, o culto à personalidade, que existiu em muitos outros regimes, é um tanto exacerbado na Coreia do Norte. Os retratos e as estátuas dos governantes estão por toda parte, as escolas e os meios de comunicação os apresentam como heróis infalíveis e até mesmo o calendário começa com o nascimento de Kim Il-sung. Parece até mesmo uma doutrina religiosa, né? Bom, não é bem religiosa, mas é doutrina e tem aí o seu nominho. E não é o marxismo-leninismo como era na União Soviética, mas toda uma ideologia original surgida no país que se chama ideologia Juche. Essa ideologia mistura elementos socialistas com tradições coreanas e com as ideias de Kim Il-sung, que tem como valor máximo a independência e a autossuficiência do país, sendo também uma doutrina fortemente nacionalista. Esse fanatismo todo fica mais fácil de se entender se a gente pensar que lá a mídia inteira está a serviço do governo, que está na mão da mesma família desde 1948. A censura é pesada e a internet é restrita a pouquíssimos sites autorizados pelo governo. Claro, sem perder nosso senso de autocrítica, afinal aqui a mídia também molda a gente de certa forma e contribui para que muitas pessoas sejam fanáticas. Nós também somos bombardeados por propaganda o tempo inteiro, com a diferença que lá não é propaganda de carro, celular ou filme, é um monte de propaganda do líder supremo, dos seus antepassados e da sua ideologia política. Tipo, cada coisa boa que acontece é atribuída ao líder. Seus feitos são todos exagerados e, como a mídia inteira é controlada, não são apresentadas visões alternativas. E é nessa hora que até entra uma nuance interessante de tudo isso, porque até pra gente é um pouco difícil entender o que está acontecendo lá, porque existe uma coisa chamada contra-propaganda, que eleva ao quadrado a visão do mundo que nós do Ocidente temos com relação aos norte-coreanos. Até porque, do lado sul-coreano, esses exageros são enfatizados com notícias falsas que fazem parecer ainda mais bizarro o regime do norte. Como, por exemplo, a suposta ordem do líder supremo para que toda a população usasse seu corte de cabelo. E isso, na verdade, simplesmente foi uma invenção dos opositores sul-coreanos para deixar o regime um pouco mais caricato. A verdade é que o fanatismo norte-coreano é fruto de uma equação bastante comum no século passado, que consiste na polarização e interferência das potências da Guerra Fria, somada com o uso de propaganda governamental, aliado ao ressentimento histórico de algum conflito militar. Os dois governos implantados no pós-guerra foram basicamente governos fantoches. A propaganda esteve e está aí para todos verem, e o ressentimento histórico abastece de ódio a população em geral. Ódio contra o Japão, que ocupou o país e escravizou muita gente. Ódio aos Estados Unidos, que bombardearam o país até não sobrar quase nada de suas cidades. E ódio da Coreia do Sul, que acabou se aliando com esses inimigos. Todo esse ódio foi utilizado de forma muito competente por Kim Il-sung, que foi um herói na luta pela independência, líder na guerra contra os Estados Unidos e contra o Sul. Só que, da mesma forma que esses conflitos são a cara do século passado, não parecem mais fazer tanto sentido hoje em dia, não é mesmo? Parece, mas faz. Nós aqui também somos bombardeados por discurso, e muito daquilo que aprendemos de leitura de realidade é enfatizado por preconceitos e propaganda ideológica. A Coreia do Norte não é a única ditadura do mundo, mas, sem dúvida alguma, é uma das que tem mais representações midiáticas de seu absurdo, como é o caso de todos os países inimigos dos Estados Unidos. A Guerra da Coreia foi basicamente uma guerra civil do outro lado do mundo, em que morreram cerca de 2,5 milhões de pessoas, e que está basicamente estacionada desde 1953. E olha só que interessante, quase 50 anos depois, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, cunhou o termo Eixo do Mal, que inclui o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte. A rigor, nenhum desses países entrou em conflito direto com os Estados Unidos, mas todos foram sujeitos à sua violência e às suas armas, durante o contexto da Guerra Fria
ou mesmo hoje em dia. E bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.